Espero que esteja todo mundo muito bem. E vamos lá para mais uma semana, começando essa série, continuando essa série sobre contentamento, contentes em qualquer situação. Gostaria de avisar já logo nessa segunda-feira que essa é a última semana da série. Ela vai até sexta-feira. Como eu tinha dito lá no começo, essa é uma série mais curta em relação à anterior. Na série passada, a gente passou por 2 livros ao mesmo tempo. E nessa é um livro só, com uns insights de um outro. Mas, por enquanto não. Por ele ser mais curto, a gente vai até sexta-feira, tá bom? Então, sexta-feira é o encerramento. A gente já está caminhando para o fim. E, como vocês sabem, na série passada, a gente fez encerramento. E dessa vez vai ter encerramento também. E assim, eu tenho certeza que eu vou precisar me segurar, porque eu sou uma pessoa que não consegue guardar muito coisa boa. Mas assim, deixa eu te dar um conselho. Eu sei que para você que tá aqui, que tem acompanhado ao vivo todo dia, talvez isso seja só um reforço. Mas se você não assiste ao vivo, se você tá assistindo ou ouvindo isso depois pelo Spotify ou pelo IGTV, deixa eu te dar um conselho. Tenta estar ao vivo pro encerramento, tá? Você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Tente estar ao vivo no encerramento, tá? Então, é isso aí. Sexta-feira, 7h30, encerramento. Faça um esforço para estar aqui ao vivo. E uma outra coisa, e aí vai ser tudo que eu posso falar. Venha com tempo, porque talvez seja um pouquinho mais longa do que as outras, tá bom? E é só isso. Vamos parar. Olha lá, já tô recebendo. Meu marido me conhece, ele sabe que se eu ficar aqui mais um pouquinho, então por que vai acontecer isso aqui? Não, é isso aí. Venha com tempo e não perca a oportunidade de estar aqui ao vivo, tá bom? Muito bem. Se vamos ter lives ou não depois, funciona mais ou menos assim. Provavelmente sim, mas de fato algumas coisas mudaram, em especial no meu trabalho, a dinâmica do meu trabalho. Talvez eu tenha que seguir para fazer um pouco de assistência ao trabalho no hospital, então eu não sei como vão ficar as minhas manhãs. Então a ideia é sim que a gente continue, mas eu não sei exatamente como vai ser isso. Então, como a gente fez da outra vez, terminou a primeira temporada, tô me divertindo falando assim, terminou a primeira temporada, nós tivemos 2 semanas sem as devocionais para voltar para essa. E vamos ver como vai ser. Essa semana eu vou ter algumas definições, semana que vem provavelmente as coisas já vão estar mais acertadas. E a ideia sim é que, se tudo der certo, a gente continue falando aí dos pecados intocáveis. Já vai ser, certamente, se formos continuar, vai ser pra gente abordar esse livro, tá bom? Mas aí vão vir as confirmações ao longo da semana, certo? Então vamos lá. Semana passada, a gente terminou os pecados que roubam o nosso contentamento. Então, a gente falou sobre murmuração, inveja, insatisfação, ingratidão, ciúmes e afins. Vimos também sobre o descontentamento do cristão contente e falamos sobre contentamento na aflição. E hoje é um tema interessante, porque hoje a gente vai falar sobre as fórmulas do contentamento. E por fórmulas eu vou usar bem o termo entre aspas. No livro, inclusive, o capítulo não tem esse nome, ele se chama Matemática do Contentamento, mas eu achei mais interessante a gente pensar nesse termo fórmulas. Nós temos visto e falado muito isso por conta de Filipenses, que o contentamento é um mistério que só pode ser alcançado debaixo da graça de Deus. Exemplos de contentamento, que a gente tem visto exemplos de contentamento que não entram na nossa cabeça, porque de fato eles não vêm de nós. É Deus quem faz, é Deus quem efetua na gente a capacidade, a possibilidade de vivermos contentes em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que faz com que a gente aprenda contentamento se nós estivermos dispostos a aprendê-lo. Não é natural. Então, assim como Paulo, nós também precisamos aprender. E para um cristão verdadeiro encontrar o contentamento, ele precisa começar a ver a vida e a realidade com uma nova perspectiva. É assim que a gente aprende, então, debaixo do poder de Deus, certo? Não vem de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E essa parte envolve uma mudança de perspectiva.
Porque o mundo, ele tem as suas fórmulas para a felicidade. O nosso coração pecaminoso e o mundo por aí que não busca a Deus tende a pensar o seguinte: o segredo para a felicidade é você adicionar coisas e subtrair fardos. Ou então, uma outra abordagem: viva com menos coisas. Tenha uma vida mais simples, seja minimalista, de vez em quando bate uns textos motivacionais aí que falam: ai, larguei tudo, fui morar numa fazenda e hoje eu vejo, numa chácara, num sítio, sei lá o quê, e hoje eu vejo que tudo está melhor porque a vida é mais leve, eu sujo o pé de barro e eu planto as minhas comidas, enfim, como se isso fosse o verdadeiro e real segredo da felicidade. E aí você que mora em São Paulo ou em qualquer grande centro urbano, assim, felicidade, sinto muito, não é pra você, não tem a menor condição. Mas nenhum nem outro, então, isso não é uma abordagem bíblica. Não é isso que a Bíblia ensina sobre você encontrar a fórmula do contentamento. Exato, eu tô aqui pensando, Heartland até daria. Ó, o coração aqui falou, não, Heartland até daria, né, pra você que conhece a série, mas também lá a gente não encontraria. Ainda mais eu e você, Gabi, é só na TV essa paixão pelo bucólico. Mas enfim, e aí o autor vai falar de uma adição e de duas subtrações. Engraçado que trabalhar, a gente vai entrar na fórmula, que eu estava pensando nisso ontem à noite, a gente vai trabalhar uma fórmula de contentamento pensando em 3 pontos de novo. E é engraçado porque se você acompanhou a série anterior, você viu que quase era raro a gente falar tudo, não, então 3 pontos. Então, 3 pontos. É que quando a gente se baseia num livro de pastor, parece que a gente não consegue fugir muito do 3 pontos, 3 aplicações. Os outros livros que eram da Jen Wilkin era mais corrido, era diferente o estilo, né? Mas enfim, vamos de 3 pontos mais um dia, então. Até porque eu tenho recebido, e isso é uma coisa muito legal, alguns esboços de anotações que o pessoal me manda, falando, olha aqui, eu tô tomando nota, e aí tá lá, contentamento, é isso. Eu falo, então beleza, então os pontos estão funcionando. Então vamos lá, pra gente falar de fórmulas do contentamento, vamos pensar, e esse termo fórmulas, assim como a gente estava falando como a gente estava falando da questão das fórmulas e não da matemática, a gente precisa lembrar que essas fórmulas, elas são debaixo do poder de Deus. Não fique na cabeça que o termo fórmula ou a matemática do contentamento é algo que você faz a parte da graça e da dependência de Deus na sua vida. Por isso que esse estudo, inclusive, veio agora. Porque é depois que a gente já falou o quanto não é de nós, o quanto não vem de nós, o quanto isso é a obra de Deus na nossa vida, é que a gente pode falar, então, do que a gente pode fazer dentro desse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Uma adição, 2 subtrações. Primeira adição, o contentamento por adição, é um ponto curioso, porque ele significa adicionar um novo fardo aos nossos fardos atuais. Aí você fala, como assim? Como assim adicionar mais um fardo aos que eu já tenho? Parece esquisito, porque nós somos muito acostumados a pensar que o contentamento vem de nós deixarmos para lá todo e qualquer fardo. Mas aqui nós somos chamados a acrescentar mais um. E que fardo é esse? Nós deveríamos considerar e levar o fardo dos nossos pecados. O nosso pecado deveria nos entristecer. É sábio nós sermos incomodados pelos nossos próprios pecados. A partir do momento, inclusive, que ele não mais nos incomoda, a gente está num perigo muito sério. Como a gente viu e tem visto, não só na série anterior, mas nessa também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que esse versículo significa? O que é esse temor do Senhor? É quando eu tenho um conhecimento apropriado de quem Ele é e de quem eu sou. E quando eu entendo quem Ele é, quem eu sou vai exatamente para o lugar. E eu entendo a minha pecaminosidade. E esse pecado, diante de quem Ele é, deveria me entristecer. A partir do momento em que eu não me incomodo mais com o meu pecado, isso realmente é um problema muito sério. Agora, isso não é exatamente bem visto em algumas tradições religiosas, mesmo dentro do cristianismo.
Puxa vida, né? Talvez você já esteja aí de cara meio indignado comigo. Falou, puxa vida, você não fala tanto que Jesus Cristo removeu a nossa culpa na cruz, que Ele pagou o preço por nós, que Ele é a nossa justiça, que a sua misericórdia e graça nos impediu de sermos não apenas mortos, mas que a gente tivesse uma vida e uma vida abundante, etc. O dia que a gente falou sobre a justiça de Deus na outra série, você tá aí bravo comigo ainda e falou assim, pô, você falou daquele negócio de que a gente estava lá no tribunal, pronto para ser julgado, para receber a nossa pena, e Jesus intercedeu. Ele entrou no meio e disse, está pago, eu vou carregar a culpa daquela pessoa. Não aconteceu tudo isso? Como assim então eu tenho que carregar o fardo do meu pecado na cruz, sendo que Ele já pagou por mim? Tudo isso é verdade. Ele pagou, foi Ele. Ele removeu a nossa culpa na cruz. Nós não estamos mais presos pelo poder do pecado. Tudo isso é verdade. Só que isso não muda o fato de que nós continuamos pecadores aqui nessa terra. Nós somos livres da culpa do pecado, mas não somos livres nós somos livres da culpa do pecado, mas não somos livres da presença do pecado e nem da possibilidade de pecar. Por isso é correto nós reconhecermos o nosso pecado e nos entristecermos, sim, ficarmos aflitos diante do fato de que a gente peca. Outras pessoas, também indignadas com essa frase, poderiam dizer, não tem nada a ver esse negócio de você ficar olhando para o seu próprio pecado, porque o meu foco não sou eu. O foco da minha vida não deve ser eu. E quando eu me deixo afligir muito pelas minhas falhas, eu deixo de servir o próximo, eu deixo de olhar para o outro. E, ok, eu não vou me afundar dentro de mim, eu não vou me engolir dentro de mim mesma e não considerar mais nada. Mas calma lá, o foco interior e o foco exterior não são mutuamente excludentes. Muito pelo contrário, os dois são essenciais na vida cristã. Aqueles que conhecem o seu próprio pecado e a sua própria necessidade de Cristo estão bem mais equipados para ministrar, inclusive, aos pecados e necessidades dos outros. E quem que a gente pode usar como exemplo disso, gente? Paulo, de novo. Sempre ele, Paulo, Romanos 7. A passagem conhecida por tratar da consciência da realidade contínua do pecado e da tristeza que ele traz. Paulo sabe que ele é justificado. Paulo sabe que ele foi declarado justo, que a culpa dele foi removida na cruz. Mas ele também sabe que o pecado continua nele. Ele não faz o que quer e faz o que não quer. Romanos 7,15. Ele traz para nós esse dilema. Puxa vida, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que está acontecendo comigo? E Paulo reconhece isso num nível que ele se declara em Romanos 7,24, miserável. Miserável homem que sou, eu quero fazer o bem e não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele reconhece isso. E olha só, de quem nós estamos falando, gente? Nós estamos falando de Paulo. A gente não pode dizer que Paulo não entende a realidade da sua nova posição e da sua nova vida em Cristo. Nós não podemos dizer isso dele. Ou também não podemos dizer que Paulo é tão focado nele mesmo que isso impede Paulo de servir os outros. A gente está lendo Filipenses, aí já lendo Filipenses quantas vezes? 9? Ou mais, se você contar os finais de semana. Paulo servia os outros até na prisão. Ele vai preso e evangeliza o guarda. Ele vai preso e escreve carta para os outros para encorajar os outros. Ele serve os outros. Mas ele sente o peso do seu pecado. E ele sente esse peso num nível que ele não se aflige diante das circunstâncias exteriores. O fardo que nós carregamos pelo nosso pecado ultrapassa o peso de todos os outros fardos da nossa vida. Então o princípio aqui é o seguinte: se nós quisermos nos afligir menos diante das circunstâncias exteriores, nós precisamos sentir mais o peso do nosso pecado. Qual a situação mais difícil que a gente poderia enfrentar na vida? Talvez não, a nossa resposta automática tende a ser doença, morte, falência ou qualquer coisa drástica desse tipo. Mas segundo a Bíblia, a pior situação que a gente pode enfrentar é viver num estado que desagrada a Deus. O que nós deveríamos tentar evitar, então, a todo custo, não é a aflição, mas a desobediência a Deus, manifesta numa vida de pecado deliberado. Isso deveria entristecer a gente muito mais do que qualquer circunstância exterior. Se isso é verdade, todos os outros fardos vão para o seu devido lugar. Quando eu considero o meu pecado como o meu maior fardo, todas as outras dificuldades se tornam mais leves. Isso não é só um exercíciozinho de pensamento.
Isso é o poder de Cristo operando em nós para que a gente olhe para nós e busque, acima de tudo, se a gente quiser buscar mudar alguma coisa, que seja buscar mudar o nosso interior. É isso que a gente tem, é isso que tem que nos afligir, é isso que tem que levar a gente a se entristecer. E é por isso, então, também que a gente precisa de autoexame com tanta frequência. Olhar para nós mesmos, pedir a Deus, como lá no Salmo 139, que sonde os nossos corações, para ver se tem algo na nossa conduta que desagrade a Deus e que Deus nos direcione pelo caminho eterno. É assim que termina, como vimos na série anterior do Deus Incomparável, é assim que termina um salmo que explanou sobre os atributos de Deus e sobre quem Ele é. Olhar e refletir sobre nós mesmos, olhar para a nossa conduta, se entristecer diante da nossa conduta e buscar a mudança pelo poder de Deus. Então, primeiro ponto, considerar o nosso pecado como um fardo maior que qualquer outro. Adicioná-lo às nossas dificuldades, ao invés de deixar para lá. Pedir a Deus que nos examine, confessar, humilhar-se diante de Deus, e nós desejamos contentamento e devemos examinar o nosso coração para que a gente possa sentir o peso do nosso pecado. Esse é o primeiro ponto. Tô lendo aí que alguém travou, mas estou entendendo que é uma coisa pontual, então eu tô continuando. Primeiro ponto, então, é esse. E o segundo e terceiro ponto são duas subtrações. Subtrações. Primeiro, o contentamento vem de nós tornarmos os nossos desejos compatíveis com as nossas condições financeiras. Eu poderia ir embora agora. Para encontrar contentamento, nós precisamos subtrair desejos do nosso coração, para que haja equilíbrio entre os nossos desejos e as nossas condições financeiras. Você já reparou como normalmente nós pedimos o contrário? A gente pede por melhores condições financeiras para que os nossos desejos caibam nelas. Mas é no contrário que vem o contentamento. O contentamento vem quando nós pedimos que os nossos desejos sejam adequados às nossas condições financeiras. Tem um meme que eu vou falar, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Tem um meme que eu me divirto, que é o seguinte, talvez você já tenha lido, eu acho que até é um daqueles que aparece o Chapolin, que fala assim: Senhor, me dá dinheiro ou então me tira o bom gosto. Eu choro de rir com esse meme. E apesar dele claramente ser uma piada, ele mostra o nosso coração por um lado e a resposta adequada no outro. Senhor, se eu não tenho condição de algo, molda o meu coração para que eu deseje algo que cabe no meu bolso. A gente precisa pensar nisso. Sabedoria do Chapolin. Olha, o negócio aqui tá ficando bom, né? Porque olha, Kung Fu Panda, Homem-Aranha e agora Chapolin sincero aplicado aqui. Enfim, ter pouco não produz contentamento. E ter muito também não. Pessoas contentes são aquelas que aprenderam a não desejar somente um pouquinho mais. Eu quero só mais um pouquinho. Deus moldou o coração dessas pessoas para que elas aceitassem as suas realidades financeiras. Isso é uma dádiva divina, o que não nos exclui do processo. Nós precisamos aprender. E nós precisamos orar, precisamos pedir, mais ou menos na vibe do meme, mas um pouquinho diferente, que Deus nos dê um coração moldado às nossas realidades financeiras, em vez de pedir que Ele mude as nossas realidades em função dos desejos que a gente tem. Enfim, então nós precisamos orar. E segundo, nós precisamos guardar o nosso coração e tomar cuidado com aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente e no nosso coração. Redes sociais, gente. Redes sociais. Instagrams de decoração da casa, de moda, de viagens. Se eles inflamam os desejos do nosso coração, ao invés de dar glória a Deus, gente, a gente precisa cuidar. Isso é sério. A Bíblia não trata o pecado de forma leviana. Nós precisamos cuidar. Se ele nos faz, se essas contas, perfil de rede social, propaganda que eu vejo, pessoa que eu sigo, sei lá o que, nos faz querer mais, ao invés de ficar satisfeito com aquilo que Deus já nos deu, nós precisamos mudar.
nós precisamos cuidar, tomar atitudes drásticas mesmo, que às vezes vai significar deixar de seguir, deixar de assistir. Em Eclesiastes, Salomão, falei um pouquinho sobre isso, inclusive na sexta-feira. Salomão, um dos reis mais ricos que esse mundo conheceu, nos ensinou lá no capítulo 5, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais se farta dele, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Sempre vai faltar um pouquinho mais. Não importa quanto você tenha, se o seu amor está aqui, você não vai se fartar, você vai querer mais. Então, nesse sentido, então, é mais um ponto a favor dessa fórmula. Tentar elevar as nossas realidades financeiras para que alcancem os nossos desejos é uma corrida atrás do vento. Quando nós chegarmos lá, assim que a gente chegar lá, a gente vai inventar um outro lá que está mais acima. Então, que Deus nos ajude nessa subtração. Que Ele molde o nosso coração a desejar aquilo que está dentro da nossa realidade financeira. E não que Ele molde a nossa realidade financeira para que ela caiba para que os nossos desejos caibam nela. Porque os nossos desejos nunca vão caber. A cobiça, ela não tem fim. Terceiro ponto. É uma outra subtração. Nós já vimos a adição de somarmos o fardo do nosso próprio pecado para que a gente viva em humildade e todos os outros caiam nos seus devidos lugares. Nós vimos a subtração de desejos para que estejam de acordo com as nossas condições financeiras. E em terceiro, tem uma outra subtração, extrair os nossos desejos ímpios, que de certa forma é uma ampliação desse segundo ponto. Como eu vi a Elaine colocando aí, né? O marido da amiga é sempre melhor que o nosso, tal. É exatamente essa ideia. A gente precisa expandir esse conceito e extrair de nós todos os desejos que são ímpios. E por mais que a Bíblia foque muito na questão do dinheiro, e por isso ele mereceu um ponto separado, a gente não está só falando disso. A gente está falando de preencher o nosso interior com desejos que agradam a Deus. Não é limitado, então, à questão financeira. É eliminar aquilo que está dentro de nós, mas que desagrada a Deus. Lembra do copo? Cadê o copo? Hoje eu não tenho copo, tem uma garrafa. O exemplo do copo, o contentamento, ele está dentro de nós. Ele não está condicionado, não preciso dele hoje, ele não está condicionado a fatores externos. Os fatores externos é que revelam o que está dentro. Os fatores externos só revelam aquilo que já está lá. Por ser interior, então, pelo contentamento ser algo interior, o que a gente precisa fazer? A gente precisa esvaziar esse copo, essa garrafa, se livrando de tudo aquilo que impede que o nosso contentamento preencha, que o contentamento preencha o nosso coração, preencha o que está dentro. Subtrair o que é ruim, mas não deixar o copo vazio. Subtrair o que é ruim e acrescentar o que é bom. É uma batalha mesmo. Os desejos que guerreiam pela nossa alma precisam ser eliminados. Tiago nos diz isso lá em Tiago 4, que a causa das guerras e das contendas está dentro de nós. Tiago nos diz que os conflitos externos são um sintoma do que acontecem no interior. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? O cristão que deseja as coisas do mundo é amigo do mundo. E se ele é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Essa experiência de desejos em guerra é comum, mas a solução de Tiago nesse capítulo, alguns versículos mais para frente, é incontestável. Qual é a solução, então? Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Em outras palavras, eliminem os maus desejos de dentro de vocês. Se vocês não fizerem isso, simplesmente não haverá paz, não é viável, não é possível haver paz. Isso tem a ver com o conceito bíblico de mortificação. Paulo escreve, de novo Paulo, lá em Colossenses 3, capítulo 5. Fazei, pois, morrer, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Não devemos, então, levar essas questões e esses desejos de uma forma leviana, como se não fosse nada demais, porque isso rouba espaço no nosso coração para o contentamento. Isso rouba espaço
E na verdade é algo além de espaço, porque ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Eu preciso esvaziar o que está dentro e preencher com o contentamento que vem de Deus. Porque daí sim, as pancadas, circunstâncias exteriores, quando revelarem o que está dentro, vai revelar um coração contente e não um coração insatisfeito, ingrato, que murmura e que não se alegra ou não se deleita na vontade de Deus. É preciso então combater tudo isso com oração, com vigilância e com cuidado, de novo, cuidado com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Nós precisamos preencher o que está dentro de nós, preencher nosso interior com aquilo que agrada a Deus. Não só no que diz respeito à questão financeira, mas em relação a tudo. Então, concluindo o dia de hoje, agora a gente faz até a síntese dos 3 pontos. Concluindo o dia de hoje, avançando um pouco mais nessa busca por contentamento, nós precisamos, debaixo da graça de Deus, nos esforçar para pensar de um jeito diferente. Primeiro, considerando o fardo do nosso pecado como o maior fardo que nós temos a carregar. Percebendo a realidade dura que é nós sermos tão incapazes de fazer o que queremos e tão capazes de fazer o que nós não queremos fazer. Porque quando a gente reconsidera isso e se dá conta disso, assim como Paulo, isso nos leva a um autoexame constante. E um autoexame constante nos torna conscientes da realidade do nosso próprio pecado, que nos torna humildes e mais sensíveis, tanto às necessidades que nós temos de Deus, como também às necessidades das outras pessoas. Segundo ponto, precisamos pedir que Deus molde os nossos desejos às nossas condições financeiras, e não o contrário. Porque o contrário, como Salomão disse em Eclesiastes, não tem fim. É uma corrida atrás do vento. Nós nunca vamos nos saciar. E por último, pedindo a Deus que molde todo o nosso coração, para que saiam de dentro de nós os desejos impuros e que a gente preencha esse vazio com contentamento, com plena satisfação na vontade de Deus. Um Deus soberano, que faz tudo como lhe agrada, visando o nosso bem espiritual e visando principalmente a sua própria glória. Que a gente possa, de fato, aplicar essa matemática na nossa vida. Não é fácil, é difícil, sim, porque é uma batalha. E nós só conseguimos fazer isso debaixo da graça e do poder de Deus na nossa vida. Então que a gente possa se dobrar mesmo diante dele e pedir a Deus em oração que nos ajude nisso. E além, aqui eu uso até com cuidado o termo, mas assim, a gente precisa sim orar, a gente precisa vigiar, mas a gente também precisa fazer alguma coisa. E esse fazer envolve deixar morrer essas coisas, deixando de seguir coisas que não nos alimentam de forma correta, deixando de assistir o que for, deixando de alimentar nossa mente com tudo aquilo que vai contra essa matemática ou essas fórmulas divinas. Amém? Que Ele nos ajude, um dia de cada vez, a fazer o nosso melhor para a glória de Deus, buscando contentamento em toda e qualquer situação. Que a gente possa aplicar isso de fato na nossa vida. Amém? Amanhã, então, nós falaremos sobre o céu. Contentamento no nosso anseio pelo céu, lindo céu. E eu espero você amanhã, então, 7h30, para a gente conversar sobre isso. Bom dia para todo mundo, boa semana e até. Tchau, tchau.